Olá, eu sou a Irina e trabalho na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande, MS. Estamos aqui para falar sobre a prestação de contas do subsídio a espaços culturais e artísticos da Lei Aldir Blanc. E para isso apresentamos Maria Grangeiro, contabilista inscrita no CRC-MS com o número 3.482. Trabalha com prestação de contas de projetos culturais há 22 anos e atualmente é responsável pela divisão de prestação de contas de contratos e convênios da Sectur e responde também contabilmente pelos fundos municipais de investimentos culturais e turísticos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sendo que a mesma já foi servidora efetiva aqui do estado por quase 30 anos. Olá, pessoal da classe artística, estamos aqui para falar de um assunto atual e importante. O estado de calamidade pública reconhecido através do Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020. Fez surgir a Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor cultural, carinhosamente denominada Lei Aldir Blanc. Essa lei foi criada com o intuito de promover ações para garantir uma renda aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura e a manutenção dos espaços culturais durante o período de pandemia da Covid-19, ou seja, do Covid-19. A União disponibilizou aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, em parcela única no exercício de 2020, o valor de 3 bilhões de reais. No artigo 10 da lei, diz que o beneficiário deverá apresentar prestação de contas referente ao uso do benefício recebido em até 120 dias após a última parcela do subsídio. No caso do município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o repasse para os benefícios foram feitos de uma só vez. Um lembrete muito importante para vocês. Façam uma leitura dessa lei para conhecer e compreender a distribuição desses recursos e como será feita sua destinação. Frisando que no artigo 8º da lei, ele abrange possibilidade para 24 atividades e ainda para outros espaços e atividades artísticas e culturais validados nos cadastros aos quais se refere o artigo 7º da lei. Posteriormente, foi publicado o Decreto Federal número 10.464, de 17 de agosto de 2020, que regulamentou a Lei Aldir Blanc. Esse decreto trouxe as diretrizes que competem aos estados, Distrito Federal e também aos municípios, dando autonomia de elaborar, publicar editais, chamadas públicas ou outros instrumentos aplicáveis para prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural, sendo eles manutenção de agentes, de espaços, de iniciativa, de cursos de produções, de desenvolvimentos de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais e de realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais. Com base nessa legislação, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, publicou 2 editais, sendo eles o edital 19 e o edital 22/2020. Os beneficiados manifestaram aceite e já assinaram o termo de recebimento de subsídio emergencial para espaços e organizações culturais. O edital número 19, publicado em 8 de outubro de 2020, trata-se de chamamento público para inscrições de espaços culturais e artísticos no município de Campo Grande, MS.
dos quais foram homologados 69 espaços, que receberam os valores totais de 9 mil, 18 mil, 30 mil, sendo que poderia ser pago em 3 parcelas, mas optamos, conforme decisão do gestor, pagarmos de uma só vez, pois isso fica a critério do gestor local, secretário municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Maxi Freitas. Acho válido frisarmos alguns pontos referentes ao termo de recebimento, começando pelas obrigações do beneficiário. Não realizar pagamento de qualquer gratificação ou remuneração a servidor que pertence aos quadros de órgãos ou entidades da administração pública, federal, estadual ou municipal que esteja ativo. Restituir a Sectur o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento, acrescido dos juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Municipal nos casos de irregularidade ou de omissão na prestação de contas, do uso dos recursos. Os gastos relativos à manutenção da atividade cultural do beneficiário somente poderão incluir despesas realizadas com internet, transporte, aluguel, telefone, consumo de água e luz e outras despesas relativas à manutenção relativa à atividade cultural do beneficiário. Da contrapartida, o proponente fica obrigado a garantir a realização da contrapartida que foi proposta no ato da solicitação do beneficiário e no prazo pactuado no anexo 3 do edital 19/2020. Da prestação de contas. A prestação de contas deverá ser realizada por meio da apresentação de documentos que comprovem que o subsídio recebido foi utilizado para os gastos relativos à manutenção das atividades, devendo o beneficiário apresentar 2 pastas, uma contendo documentos originais e outra contendo cópias de todos os comprovantes das despesas realizadas. Isso eu vou enfatizar uma situação. Na lei, ela não precisa ser em 2 pastas, certo? Mas para que os funcionários da divisão de prestação de contas possam dar originalidade às cópias, nós estamos solicitando também essas 2 cópias, uma de cópia e outra de original, para que a gente dê a autenticação em cada um dos documentos antes de enviar essa prestação de contas para o Ministério do Turismo. Então, notas fiscais, recibos, faturas, entre outros, e do preenchimento do anexo 5, também do edital 19, sendo que os originais serão devolvidos aos beneficiários após a análise feita pela Sectur. O beneficiário está ciente de que são vedados os gastos com aquisição de bens, equipamentos, obras e benfeitorias no espaço cultural e artístico beneficiado. Os documentos relativos à prestação de contas deverão ser entregues junto à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo em até 120 dias após o recebimento da última parcela do subsídio e deverá conter. Vou abrir também aqui um parêntese para essas parcelas. Como a Prefeitura Municipal de Campo Grande, ou seja, a Sectur, pagou em uma parcela única, quando deveria ser pagas em 3, então é da última parcela mesmo, mas sendo ela também considerada a primeira. Deverá conter ofício de encaminhamento e relatório de execução financeira
do termo de recebimento de subsídio emergencial para espaços e organizações culturais, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas a sua vinculação com a execução do objeto, comprovando que o subsídio mensal recebido foi realizado para gastos relativos à manutenção da atividade cultural do beneficiário, conforme o anexo 6 do referido edital. Comprovação de retorno de atividades do espaço ou organização cultural após o fim de medida de isolamento social, nos casos que couber. No caso de haver ocorrido o retorno das atividades do beneficiário, o mesmo deverá apresentar relatório de cumprimento de contrapartida e retorno às atividades, elaborado pelo beneficiário, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento, contendo registro fotográfico e outros. Quantidade de público beneficiado, listas de frequência ou de visualizações e material de divulgação, quando for o caso. Comprovação do cumprimento da contrapartida, caso tenha sido feita, pois muitos, às vezes, não vão conseguir completar essa contrapartida nos 120 dias. Por quê? Porque os 120 dias são para ele prestar contas. Se não passou ainda o período da pandemia, eles podem entrar com uma declaração, autodeclaração, dizendo que não foi possível ainda trazer a contrapartida, apresentar. Até porque, às vezes, essa contrapartida foi mensurada como oficinas de dança, oficinas de teatro, enfim, outras situações que às vezes com a pandemia não vai conseguir fazer. O beneficiário deverá manter em seu arquivo durante o prazo de 10 anos contados do dia útil subsequente da prestação de contas os documentos originais que compõem a prestação de contas. Na eventualidade de o beneficiário não conseguir comprovar a utilização total do recurso recebido, o saldo remanescente deverá ser devolvido à conta do Fundo Municipal de Investimentos Culturais, que essa conta nós já disponibilizamos no site. Caso ocorra, eles já têm também a conta e também estarão em contato conosco. Nós temos e-mails institucionais que damos assim todo encaminhamento para o beneficiário, além dos treinamentos que a gente vem fazendo. E mais um telefone, mais tudo que o beneficiário estiver em dúvida, ele tem o instrumento para entrar e solicitar que sejam tiradas suas dúvidas, tá? Temos uma equipe também para isso. Para finalizarmos, deixamos o convite para outro encontro na primeira quinzena do mês de fevereiro de 2021. Estaremos falando sobre o edital 22/2020. Gratidão a todos, e o nosso e-mail aqui é prestacão.sectur.campogrande.ms.gov.br. Estarão falando comigo ou a nossa equipe da prestação de contas. Gratidão a todos.